O ano era 597 a.C. O sol da Mesopotâmia castigava a poeira das ruas de Babilônia, uma cidade de esplendor e opressão. Ali, em meio a templos grandiosos e mercados fervilhantes, vivia Ezequiel, um sacerdote exilado de Jerusalém. Seus olhos, antes vibrantes com a fé em seu Deus, agora carregavam o peso da derrota e da desilusão. A destruição de sua cidade natal, o templo sagrado reduzido a escombros e a dispersão de seu povo ecoavam em sua alma como um lamento incessante. Ele caminhava entre os babilônios, um estrangeiro em sua própria terra, sentindo a dor da perda e a incerteza do futuro. Seu coração, outrora um farol de esperança, agora se encontrava envolto em sombras de dúvida e desesperança. As noites eram longas e silenciosas, povoadas por pesadelos que o levavam de volta a Jerusalém em chamas, um lembrete constante de sua fragilidade e da crueldade do destino. Ezequiel, um homem de fé e linhagem sacerdotal, se via confrontado com o silêncio de seu Deus. Suas orações, antes fervorosas e cheias de esperança, agora pareciam se perder no vazio, como se o próprio céu estivesse em luto. Ele questionava tudo: a justiça divina, o propósito de seu sofrimento, o futuro de seu povo. A cada dia, a tentação de abandonar sua fé, de se entregar ao desespero, se tornava mais forte. Mas em seu íntimo, uma pequena chama de esperança se recusava a se apagar, alimentada pelas lembranças de um passado glorioso e pela promessa de um futuro melhor. Ele se agarrava às Escrituras, às palavras de seus antepassados, buscando algum sentido em meio ao caos e à destruição. Ele se sentia como um barco à deriva, perdido em um mar de incertezas, mas, ao mesmo tempo, sabia que não estava sozinho, que a força divina o sustentaria em sua jornada. O exílio para Ezequiel era mais do que uma mudança de lugar. Era uma jornada para as profundezas de sua alma, um confronto com seus demônios interiores. A sociedade babilônica, com sua opulência e idolatria, era um contraste gritante com sua fé e seus valores. Os templos suntuosos, as estátuas de deuses estranhos, as festas ruidosas, tudo isso o fazia sentir ainda mais distante de seu lar e de seu Deus. Ele se sentia como um observador silencioso de uma cultura que não compreendia e que não o compreendia. A cada dia, a pressão para se conformar, para abandonar suas crenças, se tornava mais forte. Mas algo dentro dele, uma força interior, o impedia de se render. Ele se sentia como um guardião de sua fé, um elo entre o passado e o futuro, um mensageiro da esperança em meio à desesperança. Em meio a esse cenário de desolação e incerteza, uma visão surpreendente se apresentou a Ezequiel. Ele foi transportado em espírito para um vale desolado, um lugar de morte e silêncio, onde ossos secos jaziam espalhados como testemunhas de uma tragédia esquecida. O vale, um lugar de desespero, tornou-se o palco de um confronto entre a morte e a vida, entre a desesperança e a fé. A visão, inicialmente aterrorizante, se transformou em um chamado à ação, um convite para que Ezequiel se tornasse o instrumento da vontade divina. A partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. O Vale dos Ossos Secos, um lugar de morte, se tornaria o símbolo da ressurreição, da transformação e da esperança. O silêncio da morte seria quebrado pelo poder da palavra divina, e a vida ressurgiria das cinzas, como um testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Babilônia, a cidade que aprisionava Ezequiel, era um mosaico de grandiosidade e decadência. As imponentes muralhas, os zigurates que se elevavam aos céus, os jardins suspensos que desafiavam a aridez do deserto, tudo isso testemunhava o poder e a riqueza do Império Babilônico. Mas, por trás do brilho e da ostentação, havia uma realidade de opressão e idolatria, onde os deuses pagãos eram venerados e a fé no Deus de Israel era considerada uma afronta. As ruas repletas de mercadores, sacerdotes e escravos refletiam a diversidade da cidade, mas também a desigualdade e a injustiça. O ar, carregado de incenso e especiarias, contrastava com o odor da sujeira e da miséria. O sol, implacável,
castigava a todos, sem distinção. Para Ezequiel, Babilônia era um lugar de exílio, um lembrete constante da perda de sua terra natal e da destruição de seu templo. Ezequiel, o protagonista da história, era um homem de profunda fé e convicção. Sua linhagem sacerdotal o ligava às tradições de Israel e seu coração ansiava pela restauração de seu povo. Ele havia crescido em Jerusalém, onde havia servido no templo e estudado as Escrituras. Ele era um homem de oração, um estudioso da lei, um defensor da justiça. Mas o exílio havia abalado sua fé. O silêncio de Deus o havia deixado desiludido. Ele se sentia como um peregrino em terra estrangeira, um estrangeiro em sua própria alma. Seu rosto, marcado pelas rugas da preocupação e do sofrimento, refletia a dor da perda e a incerteza do futuro. Seus olhos, antes vibrantes de esperança, agora carregavam a sombra da dúvida e da desesperança. Sua voz, outrora cheia de autoridade, agora soava hesitante e incerta. Além de Ezequiel, outros personagens desempenhavam papéis importantes na narrativa. Havia os líderes babilônicos arrogantes e poderosos, que se consideravam os donos do mundo e desprezavam os exilados de Israel. Havia os sacerdotes pagãos, que se opunham à fé de Ezequiel e o perseguiam por sua crença. Havia os companheiros de exílio de Ezequiel, alguns que mantinham a fé e a esperança, outros que se entregavam ao desespero e à idolatria. Havia também a figura misteriosa de um anjo, um mensageiro de Deus, que guiava Ezequiel em sua jornada e lhe revelava os mistérios divinos. Cada um desses personagens, com suas próprias motivações e conflitos, contribuía para a complexidade e a riqueza da história. As motivações de Ezequiel eram complexas e multifacetadas. Ele ansiava pela restauração de seu povo, pela reconstrução de Jerusalém e de seu templo. Ele buscava a justiça divina, a resposta para o sofrimento de seu povo. Ele desejava recuperar sua fé, encontrar um sentido em meio ao caos e à destruição. Ele se sentia como um instrumento nas mãos de Deus, um mensageiro da esperança em meio à desesperança. Ele sabia que sua jornada seria difícil, que enfrentaria desafios e oposições, mas ele estava determinado a cumprir sua missão. Ele se agarrava às Escrituras, às palavras de seus antepassados, buscando força e orientação. Ele se sentia como um peregrino em uma jornada espiritual, onde a fé era o seu guia e a esperança o seu destino. O Vale dos Ossos Secos, um lugar de morte e silêncio, era um símbolo da condição do povo de Israel, disperso e desiludido, aparentemente sem esperança de restauração. Mas, ao mesmo tempo, era também um símbolo da capacidade de Deus de trazer vida onde antes só havia morte, de transformar a desesperança em esperança, de ressuscitar os mortos. O vale, um lugar de desespero, se tornaria o palco de um milagre, um testemunho do poder da fé e da capacidade de transformação. Ezequiel, o profeta exilado, se tornaria o instrumento desse milagre, o mensageiro da ressurreição, o arauto da vida em meio à morte. Sua jornada, marcada por visões e desafios, culminaria em um momento de profunda transformação, tanto para ele quanto para seu povo. A fé de Ezequiel, já abalada pelo exílio, é testada quando descobre um complô babilônico para erradicar a cultura judaica, queimando suas escrituras e profanando seus símbolos. Um antigo pergaminho, revelado por um companheiro de exílio, detalha os planos cruéis, forçando Ezequiel a escolher entre a segurança e a defesa de sua herança. A tensão aumenta quando um sacerdote babilônico, outrora amigo, revela ser o líder do complô, expondo uma traição que fere Ezequiel profundamente, levando-o a questionar a lealdade e a própria natureza do bem e do mal, enquanto o Vale dos Ossos Secos se torna uma metáfora ainda mais sombria da destruição iminente. O objetivo primordial de Ezequiel era a restauração de seu povo e de sua fé. Ele almejava ver Jerusalém reconstruída, o templo restaurado e a glória de Deus manifestada em toda a terra. Sua jornada, no entanto, estava repleta de obstáculos. O primeiro deles era a opressão babilônica, que impedia qualquer manifestação da fé judaica e ameaçava a própria existência de seu povo. A perseguição, a discriminação, a tentativa de erradicação cultural,
Tudo isso representava um desafio imenso para Ezequiel e seus companheiros de exílio. A desilusão, a desesperança, a tentação de abandonar a fé eram outros obstáculos que ele precisava superar. Ele se sentia como um pastor guiando um rebanho em meio a uma tempestade, tentando manter a fé e a esperança acesas em meio à escuridão. A revelação do complô babilônico para destruir a cultura judaica representou um ponto de virada na jornada de Ezequiel. Ele percebeu que não poderia mais permanecer passivo, que precisava agir para defender seu povo e sua fé. Ele se sentia como um guerreiro convocado para a batalha, um defensor da verdade em meio à mentira. Ele começou a reunir seus companheiros de exílio, compartilhando a visão do Vale dos Ossos Secos e a promessa da ressurreição. Ele buscava despertar neles a fé e a esperança, a convicção de que Deus não os havia abandonado. Ele se sentia como um líder inspirando seus seguidores, um guia conduzindo seu povo em direção à liberdade. A relação entre Ezequiel e seu antigo amigo, o sacerdote babilônico, que se revelou como o líder do complô, se tornou um dos principais subplots da história. A traição do amigo feriu Ezequiel profundamente, levando-o a questionar a lealdade e a própria natureza do bem e do mal. Ele se sentia como um homem traído por alguém em quem confiava, um amigo que se tornou inimigo. Ele se perguntava como alguém que compartilhava sua fé e seus valores poderia se tornar tão cruel e implacável. Ele se sentia como um náufrago à deriva, perdido em um mar de dúvidas e incertezas. Outro subplot importante era a busca por um pergaminho sagrado, que continha a chave para a restauração de Jerusalém. Este pergaminho, escondido em um lugar secreto, era cobiçado tanto por Ezequiel quanto pelos babilônicos. A busca pelo pergaminho se tornou uma corrida contra o tempo, uma batalha entre a luz e as trevas. Ezequiel se sentia como um explorador em busca de um tesouro perdido, um peregrino em busca da verdade. Ele sabia que o pergaminho era a chave para a liberdade de seu povo, a esperança de um futuro melhor. Ele se sentia como um instrumento nas mãos de Deus, um canal através do qual a graça divina se manifestaria. As dinâmicas entre os personagens se aprofundavam à medida que a história avançava. Ezequiel, o líder relutante, se tornava cada vez mais forte e confiante, guiado por sua fé e sua convicção. Seus companheiros de exílio, inicialmente desiludidos e desesperançosos, começavam a se reanimar, a recuperar a fé e a esperança. O sacerdote babilônico, consumido pelo ódio e pela ambição, se tornava cada vez mais cruel e implacável. A tensão entre os personagens aumentava a cada dia, criando um clima de suspense e expectativa. A jornada de Ezequiel se tornava cada vez mais desafiadora, mas também mais emocionante, uma batalha pela fé, pela liberdade e pela vida. O cotidiano de Ezequiel, marcado pela dor do exílio e pela incerteza do futuro, foi abruptamente interrompido por um evento inesperado, a descoberta de um pergaminho ancestral escondido nas ruínas de uma antiga casa judaica em Babilônia. Este pergaminho meticulosamente preservado não era apenas mais um documento histórico. Ele continha profecias sobre a restauração de Israel e um mapa detalhado que indicava a localização de um tesouro sagrado, um objeto de poder capaz de mudar o destino de seu povo. A descoberta deste pergaminho representou um raio de esperança em meio à escuridão do exílio, um sinal de que Deus não havia abandonado seu povo e que a promessa da ressurreição ainda estava viva. A leitura do pergaminho revelou a Ezequiel a profundidade do complô babilônico, que não se limitava à opressão física, mas visava a erradicação completa da cultura judaica, apagando sua história, destruindo seus símbolos e silenciando sua fé. A urgência da situação se tornou clara. Era preciso agir rapidamente para proteger o pergaminho, impedir que caísse nas mãos dos babilônicos e garantir que a promessa da restauração fosse cumprida. A descoberta do pergaminho não apenas despertou a esperança em Ezequiel, mas também o convocou à ação, transformando-o de um sacerdote desiludido em um líder determinado. Ele se sentia como um guerreiro convocado para a batalha, um defensor da verdade em meio à mentira,
O impacto da descoberta do pergaminho não se limitou a Ezequiel. Ele também afetou seus companheiros de exílio. A notícia se espalhou rapidamente, reacendendo a fé e a esperança em seus corações. A promessa da restauração, outrora um sonho distante, agora parecia mais próxima e real. O medo e a desesperança começaram a dar lugar à coragem e à determinação. Os exilados, antes passivos e resignados, agora se sentiam motivados a lutar por sua liberdade e por sua fé. Eles se sentiam como um exército renascido, pronto para enfrentar os desafios e obstáculos que se apresentassem. A reação dos babilônicos, a descoberta do pergaminho, foi imediata e implacável. O sacerdote babilônico, líder do complô, intensificou a perseguição aos judeus, ordenando buscas e prisões na tentativa de recuperar o pergaminho e silenciar a mensagem de esperança que ele continha. A situação se tornou ainda mais tensa e perigosa, transformando Babilônia em um campo de batalha entre a luz e as trevas. Ezequiel e seus companheiros de exílio se viram envolvidos em uma corrida contra o tempo, uma luta pela sobrevivência e pela liberdade. A descoberta do pergaminho e a intensificação da perseguição babilônica representaram o incidente incitador que impulsionou a história para frente. A partir daquele momento, a jornada de Ezequiel se tornou uma corrida contra o tempo, uma luta pela fé, pela liberdade e pela vida. Ele não era mais apenas um sacerdote exilado, mas sim um líder, um guia, um mensageiro da esperança. Ele se sentia como um instrumento nas mãos de Deus, um canal através do qual a graça divina se manifestaria. A promessa da ressurreição, outrora um sonho distante, agora era uma realidade iminente, um farol de esperança em meio à escuridão. A descoberta do pergaminho e a intensificação da perseguição babilônica lançaram Ezequiel e seus companheiros de exílio em uma espiral de perigos e desafios. A urgência de proteger o pergaminho e a promessa da restauração os motivaram a formar uma resistência clandestina, um grupo de judeus determinados a lutar por sua fé e sua liberdade. Essa resistência, liderada por Ezequiel, se tornou um foco de esperança para o povo exilado, mas também um alvo para os babilônicos, que intensificaram seus esforços para desmantelar qualquer oposição. A cidade de Babilônia, antes um lugar de exílio e opressão, agora se tornava um campo de batalha entre a luz e as trevas, entre a esperança e o desespero. A formação da resistência trouxe consigo novos desafios e conflitos. A necessidade de manter a clandestinidade, de evitar a captura pelos babilônicos, exigia astúcia e coragem. A resistência também enfrentava dificuldades internas, como a falta de recursos, a desconfiança entre alguns membros e a tentação de abandonar a luta. Ezequiel, como líder da resistência, precisava lidar com esses desafios, mantendo a fé e a esperança acesas em meio à adversidade. Ele se sentia como um pastor guiando um rebanho em meio a uma tempestade. Um líder, inspirando seus seguidores em direção à liberdade. Em meio à crescente tensão, um novo personagem surge na história. Uma jovem chamada Lia, uma ex-escrava babilônica que se converteu à fé judaica. Lia, inteligente e corajosa, se junta à resistência, trazendo consigo habilidades valiosas como o conhecimento da cidade, acesso a informações secretas e um profundo senso de justiça. Sua chegada à resistência causa desconfiança em alguns membros, que questionam sua lealdade. Mas sua fé e sua determinação logo conquistam a confiança de todos, incluindo Ezequiel. A relação entre Ezequiel e Lia se torna um subplot importante, adicionando uma dimensão humana e emocional à história. A busca pelo tesouro sagrado, mencionado no pergaminho, se intensifica. Ezequiel e seus companheiros de resistência embarcam em uma perigosa jornada através de Babilônia, seguindo as pistas deixadas no pergaminho. A cada passo, eles enfrentam novos obstáculos e desafios, como armadilhas, emboscadas e a perseguição implacável dos babilônicos. A jornada se torna uma metáfora da própria luta pela fé e pela liberdade, uma provação que testa a coragem e a determinação dos personagens. Ezequiel se sente como um explorador em busca de um tesouro perdido,
um peregrino em busca da verdade. O sacerdote babilônico, líder do complô, se torna cada vez mais implacável em sua busca pelo pergaminho e pela destruição da resistência. Ele se revela como um personagem complexo, consumido pelo ódio e pela ambição, mas também atormentado por dúvidas e conflitos internos. Sua relação com Ezequiel se torna cada vez mais tensa e pessoal, transformando a luta entre eles em um confronto entre o bem e o mal. A perseguição do sacerdote babilônico à resistência se torna um dos principais impulsionadores da trama, aumentando o suspense e a expectativa da história. A resistência, liderada por Ezequiel e com a ajuda de Lia, consegue descobrir o esconderijo do tesouro sagrado, um objeto de poder que poderia mudar o destino de seu povo. Mas a descoberta do tesouro também atrai a atenção dos babilônicos, que cercam o local preparando-se para atacar a resistência. A situação se torna cada vez mais tensa e perigosa, levando a um confronto inevitável entre a resistência e os babilônicos. A luta pela posse do tesouro se torna o clímax da primeira parte da ação crescente, preparando o terreno para os próximos desafios e conflitos. O cerco babilônico ao esconderijo do tesouro sagrado desencadeou um confronto sangrento entre a resistência e as forças do império. A luta intensa e brutal testou a coragem e a determinação dos personagens, revelando seus verdadeiros valores e motivações. Ezequiel, liderando a resistência, lutou com bravura e fé, inspirando seus companheiros a não desistirem. Lia, com sua astúcia e habilidades de combate, desempenhou um papel crucial na batalha, protegendo os membros da resistência e ajudando a garantir a posse do tesouro. A luta se tornou uma metáfora da própria luta pela fé e pela liberdade, um confronto entre a luz e as trevas. A batalha pelo tesouro sagrado revelou um novo subplot: a existência de um espião dentro da resistência. A descoberta de que um dos membros da resistência estava traindo seus companheiros gerou desconfiança e tensão entre o grupo, colocando em risco a segurança de todos. Ezequiel, atormentado pela traição, precisou descobrir a identidade do espião antes que fosse tarde demais. A busca pelo espião se tornou uma corrida contra o tempo, uma luta pela sobrevivência e pela integridade da resistência. A tensão entre os personagens aumentou, criando um clima de suspense e expectativa. O sacerdote babilônico, líder do complô, se tornou ainda mais implacável em sua busca pela destruição da resistência. Ele não se limitava mais a perseguir os judeus, mas também a torturá-los e matá-los, usando métodos cruéis e desumanos. Sua obsessão pelo poder e pela destruição da fé judaica o transformou em um verdadeiro vilão, consumido pelo ódio e pela ambição. Sua relação com Ezequiel se tornou ainda mais pessoal e intensa, transformando a luta entre eles em um confronto entre o bem e o mal. A perseguição do sacerdote babilônico à resistência se tornou um dos principais impulsionadores da trama, aumentando o suspense e a expectativa da história. A relação entre Ezequiel e Lia se aprofundou em meio à tensão e ao perigo. A luta lado a lado, a confiança mútua e o compartilhamento de sonhos e esperanças fortaleceram o vínculo entre eles. O subplot romântico entre Ezequiel e Lia adicionou uma dimensão humana e emocional à história, mostrando que, mesmo em meio à guerra e à opressão, o amor e a esperança ainda podem florescer. A relação entre Ezequiel e Lia se tornou um refúgio em meio à tempestade, uma fonte de força e inspiração para ambos. A busca pelo espião dentro da resistência revelou uma verdade dolorosa. O espião era um jovem chamado Samuel, um dos primeiros membros da resistência, que havia sido corrompido pelo poder e pela promessa de riqueza. A traição de Samuel feriu Ezequiel profundamente, levando-o a questionar a lealdade e a própria natureza humana. A descoberta do espião gerou uma crise dentro da resistência, colocando em risco a unidade e a confiança do grupo. A posse do tesouro sagrado revelou um novo desafio. O tesouro não era um objeto físico, mas sim um conhecimento ancestral, um segredo que poderia mudar o destino de Israel. A descoberta do verdadeiro significado do tesouro
transformou a jornada de Ezequiel e seus companheiros de resistência em uma busca por sabedoria e compreensão. A luta pela fé e pela liberdade se tornou uma jornada espiritual, uma busca pela verdade e pelo significado da vida. A escalada dos conflitos, a revelação de segredos e a crescente tensão entre os personagens prepararam o terreno para o clímax da história, onde o destino de Israel e de seus personagens seria decidido. A descoberta de que o tesouro sagrado era um conhecimento ancestral e não um objeto físico representou um ponto de virada crucial na jornada de Ezequiel e seus companheiros de resistência. A busca pelo poder material deu lugar à busca pela sabedoria e pela compreensão. O conhecimento contido no tesouro revelou a Ezequiel a verdadeira natureza do Vale dos Ossos Secos. Não apenas um lugar de morte e desespero, mas também um símbolo da capacidade de Deus de trazer vida onde antes só havia morte. A visão do Vale dos Ossos Secos se tornou uma metáfora da própria jornada de Israel, da sua capacidade de renascer das cinzas. O conhecimento ancestral também revelou a Ezequiel a importância da palavra profética, a capacidade de transformar a realidade através da fé e da convicção. Ele percebeu que a ressurreição de Israel não seria apenas um evento físico, mas também uma transformação espiritual, uma renovação da fé e da esperança. A partir daquele momento, Ezequiel se tornou ainda mais determinado a cumprir sua missão, a levar a mensagem da ressurreição a seu povo, a inspirá-los a lutar por sua liberdade e por sua fé. Ele se sentia como um mensageiro da esperança, um arauto da vida em meio à morte. A descoberta do espião dentro da resistência, Samuel, gerou uma crise de confiança e lealdade entre os membros do grupo. A traição de Samuel abalou a fé de muitos, levando-os a questionar a própria natureza humana e a capacidade de confiar em seus semelhantes. Ezequiel, no entanto, se recusou a ceder ao desespero. Ele sabia que a fé e a esperança eram mais fortes do que a traição e o ódio. Ele convocou seus companheiros de resistência a perdoar Samuel e a seguir em frente, unidos pela fé e pela esperança. Ele se sentia como um líder, guiando seus seguidores em meio a uma tempestade. Um pastor conduzindo seu rebanho em direção à luz. A resistência, liderada por Ezequiel e com a ajuda de Lia, preparou-se para o confronto final com os babilônicos. Eles sabiam que a luta seria difícil e perigosa, mas estavam determinados a lutar por sua liberdade e por sua fé. A fé, a esperança, a coragem, a determinação, tudo isso se uniu em um único propósito: a ressurreição de Israel. A aproximação do clímax da história, com a intensificação dos conflitos e o desenvolvimento dos personagens, preparou o terreno para o confronto final entre a resistência e os babilônicos, onde o destino de Israel seria decidido. A resistência, ciente da iminência do confronto final com os babilônicos, intensificou seus preparativos. Ezequiel, guiado pela sabedoria ancestral e pela fé inabalável, liderou seus companheiros em um treinamento rigoroso, preparando-os para a batalha que se aproximava. Lia, com sua astúcia e habilidades de combate, desempenhou um papel crucial na organização da resistência, garantindo que todos estivessem prontos para enfrentar os desafios e obstáculos que se apresentassem. A preparação para o clímax da história se tornou uma jornada de autodescoberta e fortalecimento para os personagens. Enquanto a resistência se preparava para a batalha, o sacerdote babilônico, consumido pelo ódio e pela ambição, planejava sua ofensiva final contra os judeus. Ele reuniu suas forças, intensificou a perseguição e preparou armadilhas para aniquilar a resistência. O confronto final entre Ezequiel e o sacerdote babilônico se tornou inevitável. Um confronto entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. A tensão aumentava a cada dia, criando um clima de suspense e expectativa. Em meio à preparação para a batalha, um antigo companheiro de exílio de Ezequiel, um homem chamado Josué, que havia se afastado da fé e se entregado à idolatria babilônica, reapareceu na história. Josué, atormentado por sua consciência e arrependido de seus pecados, procurou Ezequiel, pedindo perdão e buscando se juntar à resistência.
A decisão de aceitar ou não Josué na resistência gerou um conflito interno entre os membros do grupo, testando a capacidade de perdoar e de dar uma segunda chance. A relação entre Ezequiel e Josué se tornou um subplot importante, explorando temas como redenção e misericórdia. A busca pelo conhecimento ancestral levou Ezequiel e Lia a um antigo templo judaico, escondido nas profundezas de Babilônia. Neste templo, eles encontraram uma profecia que revelava o segredo para a ressurreição de Israel. Um segredo que estava ligado à visão do Vale dos Ossos Secos. A descoberta da profecia confirmou a fé de Ezequiel e o fortaleceu para o confronto final. A jornada de Ezequiel e Lia se tornou uma busca pela verdade e pelo significado da vida, uma jornada espiritual que os preparou para o clímax da história. Em meio aos preparativos para a batalha, a resistência enfrentou uma série de pequenas confrontações com as forças babilônicas. Essas confrontações, embora não decisivas, testaram a coragem e a determinação dos personagens, preparando-os para o confronto final. Cada vitória, por menor que fosse, aumentava a confiança da resistência e enfraquecia o poder dos babilônicos. As pequenas confrontações se tornaram uma metáfora da própria luta pela fé e pela liberdade, uma batalha que exigia coragem, perseverança e convicção. A preparação para o clímax da história envolveu também a resolução de alguns subplots. A identidade do espião dentro da resistência, Samuel, foi revelada e ele foi confrontado por Ezequiel, que o perdoou e o convidou a se juntar à luta pela redenção. A relação entre Ezequiel e Lia se fortaleceu e eles se declararam seu amor um pelo outro, encontrando um refúgio em meio à tempestade. A preparação para o clímax da história se tornou uma jornada de autodescoberta, fortalecimento e redenção para os personagens, preparando o terreno para o confronto final entre a resistência e os babilônicos. A resistência, preparada para o confronto final, enfrentou uma série de desafios de última hora que testaram sua fé e sua determinação. A descoberta de que o sacerdote babilônico havia capturado alguns membros da resistência, incluindo Josué, gerou uma crise de angústia e desespero. A resistência se viu diante de um dilema: arriscar tudo para resgatar seus companheiros ou seguir em frente com o plano original deixando-os para trás. A decisão de Ezequiel, guiada pela fé e pela compaixão, revelou sua verdadeira natureza como líder e pastor de seu povo. A captura de Josué, em particular, representou um golpe doloroso para Ezequiel. A redenção de Josué, sua volta à fé, havia sido um símbolo de esperança para a resistência. A possibilidade de perdê-lo novamente, de vê-lo cair nas mãos dos babilônicos, gerou uma profunda angústia em Ezequiel, testando sua fé e sua capacidade de perdoar. A relação entre Ezequiel e Josué se tornou um dos principais focos da tensão, aumentando a expectativa para o confronto final. Enquanto a resistência se preparava para o resgate de seus companheiros, o sacerdote babilônico, consumido pelo ódio e pela ambição, intensificava seus esforços para aniquilar a resistência. Ele se revelou como um estrategista astuto e implacável, preparando armadilhas e emboscadas para impedir o avanço da resistência. A luta entre Ezequiel e o sacerdote babilônico se tornou uma batalha pessoal, um confronto entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. A tensão entre os personagens aumentou, criando um clima de suspense e expectativa. A relação entre Ezequiel e Lia se tornou um refúgio em meio à tempestade, uma fonte de força e inspiração para ambos. O amor que nasceu entre eles se tornou um símbolo de esperança e redenção, um testemunho da capacidade da fé de florescer mesmo em meio à guerra e à opressão. O subplot romântico entre Ezequiel e Lia adicionou uma dimensão humana e emocional à história, mostrando que mesmo em meio ao sofrimento, o amor e a esperança ainda podem triunfar. A busca pelo conhecimento ancestral levou Ezequiel e Lia a uma última revelação. A profecia do Vale dos Ossos Secos não se referia apenas à ressurreição de Israel, mas também à necessidade de uma transformação espiritual, de um renascimento da fé e da esperança. A compreensão da profecia confirmou a fé de Ezequiel
e o fortaleceu para o confronto final. A jornada de Ezequiel e Lia se tornou uma busca pela verdade e pelo significado da vida. Uma jornada espiritual que os preparou para o clímax da história. A preparação para o clímax da história envolveu a convergência de todas as linhas narrativas. A resistência, unida pela fé e pela esperança, preparou-se para o confronto final com os babilônicos. A relação entre Ezequiel e o sacerdote babilônico se tornou o centro da tensão, representando a luta entre o bem e o mal. O amor entre Ezequiel e Lia se tornou um símbolo de esperança e redenção. Todas as linhas narrativas se alinharam para o confronto final, onde o destino de Israel e de seus personagens seria decidido. O confronto final entre a resistência e as forças babilônicas irrompeu com toda a sua fúria, transformando as ruas de Babilônia em um campo de batalha. Ezequiel, liderando a resistência com coragem e fé, enfrentou o sacerdote babilônico em um duelo épico, onde a luta pela liberdade de Israel se confundiu com a luta entre o bem e o mal. A batalha foi intensa e brutal, com perdas em ambos os lados. Mas a resistência, inspirada pela fé e pela esperança, lutou com bravura e determinação, superando todos os obstáculos. A luta se tornou um testemunho do poder da fé e da capacidade de transformação. O duelo entre Ezequiel e o sacerdote babilônico atingiu seu clímax quando Ezequiel, guiado pela sabedoria ancestral e pela força da profecia, conseguiu derrotar seu inimigo, desmascarando sua crueldade e sua ambição. A derrota do sacerdote babilônico representou um golpe mortal para o Império Babilônico, marcando o início da queda de seu poder e o despertar da esperança em Israel. A vitória de Ezequiel se tornou um símbolo da ressurreição, da capacidade da fé de triunfar sobre a opressão e a morte. O resgate dos membros da resistência, capturados pelos babilônicos, incluindo Josué, representou um momento de grande emoção e alegria. A volta de Josué à resistência, redimido por sua fé e seu arrependimento, se tornou um símbolo da misericórdia e do perdão. A relação entre Ezequiel e Josué, marcada pela traição e pela redenção, se tornou um testemunho da capacidade da fé de transformar a vida e de trazer esperança em meio ao desespero. O resgate dos membros da resistência representou um triunfo da fé e da união. A relação entre Ezequiel e Lia, fortalecida pela luta e pelo amor, culminou em um momento de profunda emoção e significado. A declaração de amor entre eles, um símbolo de esperança e redenção, representou um refúgio em meio à tempestade, um testemunho da capacidade da fé de florescer mesmo em meio à guerra e à opressão. O subplot romântico entre Ezequiel e Lia adicionou uma dimensão humana e emocional à história, mostrando que mesmo em meio ao sofrimento, o amor e a esperança ainda podem triunfar. A descoberta do conhecimento ancestral, a compreensão da profecia do Vale dos Ossos Secos, representou a resolução do principal conflito da história. Ezequiel percebeu que a ressurreição de Israel não seria apenas um evento físico, mas também uma transformação espiritual, um renascimento da fé e da esperança. A visão do Vale dos Ossos Secos se tornou um símbolo da capacidade de Deus de trazer vida onde antes só havia morte, de transformar a desesperança em esperança, de ressuscitar os mortos. A compreensão da profecia se tornou um chamado à ação, um convite à transformação, uma promessa de ressurreição. A história de Ezequiel e do Vale dos Ossos Secos nos convida a refletir sobre a importância da fé, da esperança e da coragem em momentos de adversidade. Que a visão do Vale dos Ossos Secos seja um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida sempre pode renascer. Que a história de Ezequiel nos inspire a lutar por nossos sonhos e por nossos valores, a acreditar na capacidade de transformação e a jamais perder a esperança. Agora, que você testemunhou o milagre da vida, compartilhe essa história, inspire outros a encontrar a luz mesmo na mais profunda escuridão. A queda do Império Babilônico marcou o início de uma nova era para o povo de Israel. Os exilados liderados por Ezequiel retornaram à sua terra natal, com a fé renovada e a esperança reacendida.
A reconstrução de Jerusalém e do templo se tornou um símbolo da ressurreição de Israel, um testemunho do poder da fé e da capacidade de transformação. A visão do Vale dos Ossos Secos, outrora um símbolo de desespero, agora se tornava um lembrete da capacidade de Deus de trazer vida onde antes só havia morte. O retorno a Jerusalém representou um triunfo da fé e da perseverança. Ezequiel, o profeta exilado, tornou-se um líder inspirador, um guia para seu povo. Sua jornada, marcada por visões, desafios e perdas, o transformou em um homem de profunda sabedoria e fé. Ele dedicou o resto de sua vida a ensinar as Escrituras, a guiar seu povo e a manter acesa a chama da esperança. Sua história se tornou um legado, uma fonte de inspiração para as gerações futuras. Ezequiel, o homem que profetizou sobre o Vale dos Ossos Secos, tornou-se um símbolo da ressurreição, da capacidade de transformar a desesperança em esperança. A relação entre Ezequiel e Lia, fortalecida pela luta e pelo amor, tornou-se um exemplo de união e esperança. Eles se casaram e construíram uma família, transmitindo seus valores e sua fé para seus filhos e netos. A história de amor entre Ezequiel e Lia se tornou um testemunho da capacidade da fé de florescer mesmo em meio à guerra e à opressão. Seu legado se tornou um exemplo de amor, fé e esperança para as gerações futuras. A história do Vale dos Ossos Secos se tornou uma parábola, um lembrete de que a vida é um ciclo constante de morte e ressurreição, de perda e renovação. A visão de Ezequiel nos convida a refletir sobre a importância da fé, da esperança e da coragem em momentos de adversidade. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida sempre pode renascer, que a fé pode transformar a desesperança em esperança, que o amor pode triunfar sobre o ódio. A história do Vale dos Ossos Secos se tornou um símbolo da capacidade de transformação e da esperança. A história de Ezequiel, a visão do Vale dos Ossos Secos, nos deixa uma mensagem poderosa. A fé é uma força transformadora, capaz de superar qualquer obstáculo, de trazer vida onde antes só havia morte. A história de Ezequiel nos convida a acreditar na capacidade de transformação, a lutar por nossos sonhos e por nossos valores, a jamais perder a esperança. A história de Ezequiel se tornou um legado, uma fonte de inspiração para as gerações futuras. Que a história de Ezequiel e do Vale dos Ossos Secos inspire você a encontrar a luz mesmo na mais profunda escuridão. Que a fé seja seu guia, a esperança sua força e o amor seu refúgio. Agora, leve essa mensagem em seu coração e deixe que ela inspire suas ações, transformando o mundo ao seu redor com a força da fé, da esperança e do amor.